vou compartilhar aqui, até para a gente já fazer aqui uma análise dos pontos que a gente ainda vai debater, dos pontos que a gente já debateu. A gente está chegando aqui mais ou menos no meio do curso, né? Então, a gente já faz esse balanço. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, pessoal, o nosso cronograma, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, que vocês estão vendo. A gente transitou na primeira aula, né, falando um pouco sobre o casamento, união estável de fato, quer dizer, aquele início, né, a pessoa então tentando identificar ali qual é a melhor forma, né, dela concretizar o relacionamento dela. Depois a gente falou dos regimes de bens, que é importante também, os efeitos que ele vão ter tanto no divórcio quanto em caso de sucessão. E aí, já pensando para esse divórcio, como é que ficaria a prestação de alimentos? Então, a gente falou muito sobre alimentos compensatórios. E na aula passada, a gente falou sobre guarda, que também é uma outra questão extremamente sensível nesses momentos em que o casal está se separando. E hoje a gente ainda vai tocar nessa questão da filiação socioafetiva e da multiparentalidade, que tem um pouco a ver também com essa relação que a gente tocou da semana passada da guarda, né? Quer dizer, como é que as configurações das novas famílias acabam permitindo relações outras em que a multiparentalidade, ela de uns anos para cá, tem sido extremamente debatida e cada vez mais normatizada, vamos dizer assim, né? As possibilidades que as pessoas hoje têm de estabelecer essa filiação socioafetiva. Caminhando depois, só para dar um pouquinho do que a gente vai falar nas próximas aulas, a gente vai falar de famílias paralelas na próxima, é um tema para mim muito sensível. Eu acho que se hoje a gente vai falar assim, de filhos havidos fora, do que seria a relação oficial do casal, né, ou possibilidades outras dos casais que se separam, terem relações afetivas com outras crianças, né? Na semana que vem a gente vai falar dessa relação ou dessa possibilidade com outro parceiro, né? Como é que fica? A gente vai ver que a proteção é completamente diferente. E é um tema, para mim, muito sensível. Eu gosto muito de famílias paralelas, e é um tema que, acho que de todos esses que a gente tem falado, eu acho que o STF teve um posicionamento não tão contra-majoritário como ele sempre teve, quer dizer, muito progressista. Nesse tema ele foi, eu acho que, mais conservador. Então, hoje a gente até vai ver a decisão do STF sobre multiparentalidade também, mais detalhadamente, que aí eu já acho que foi uma decisão extremamente até progressista, se a gente pode falar assim, até num contexto em que o tema da multiparentalidade não estava tão debatido a ponto da decisão do STF ter sido, acho que até mais rápida. Mas a gente vai fazer esse contraponto com famílias paralelas. Depois a gente vai falar de pacto antinupcial, renúncia de herança, quer dizer, o cônjuge pode renunciar à herança, condição de herdeiro legítimo e necessário. E, por final, na última aula, direito real de habitação e direito real de habitação de vulneráveis. As duas últimas aulas, eu acho que das três, desde a família paralela, a gente vai trazer esse drama aí do cônjuge como herdeiro, dele ter uma amante, não vou nem falar amante, uma outra relação paralela, direito real de habitação, que é um direito dado hoje só ao cônjuge. Então a gente vai fechar um pouco, trazendo alguns dramas muito sensíveis aos relacionamentos. Mas hoje vamos lá para a multiparentalidade. Deixa eu ir lá para o nosso... Tá ficando grande já esses slides. Quinto encontro. É importante a gente falar um pouquinho desse histórico, né, gente, do estado de filiação. E a gente teve uma evolução, não gosto muito da palavra evolução, né, mas transformações muito sensíveis com o passar do tempo com relação a essa questão de filhos. Eu sempre faço essa comparação porque com uma família paralela nem tanto, que eu digo a mulher ou um homem em que você tem um relacionamento paralelo. Espera aí que eu acho que alguém quer entrar. Mas, bom, a gente tem dois tipos, ou três tipos aqui que eu coloquei de filiação. Uma presumida, uma biológica e hoje uma afetiva. A natural biológica é aquela que a gente já conhece, né? Que tem origem com a consanguinidade, estabelecendo-se a filiação pelos laços de sangue entre pais e filhos. A paternidade presumida, gente, é aquela em que, por exemplo, a gente tem um caso
de numa investigação, exemplo de paternidade, e a gente sabe que se o pai se nega a fazer o exame de DNA, a paternidade dele vai ser presumida. A gente também tem a possibilidade de, há uma paternidade presumida, quando eu sou casada com uma pessoa, sou casada hoje com meu marido, sou engravida e tenho um filho, há uma paternidade presumida também, eu posso ir lá e registrar a criança. Então, a gente tem algumas brechas para essa paternidade presumida, e a paternidade afetiva, ou maternidade, né, afetiva, a ideia da filiação socioafetiva, ela veio muito nos últimos anos, e numa perspectiva, e que a gente já vem comentando muito sobre isso, das novas famílias, né? Então, hoje em dia não é mais aquele casamento em que eu ficava com meu marido 60, 70 anos e as pessoas tinham um casamento só a vida inteira. Então, hoje em dia as pessoas elas têm diversos relacionamentos, e acaba que nesses relacionamentos você tem um filho aqui, depois se separa, casa com outro. Então, diante desse novo cenário, algumas questões ficaram muito sensíveis. E por que eu digo que essa evolução ela foi muito importante? Se a gente lembrar, havia aí, há uns anos atrás, uma certa diferenciação entre filhos, até filhos havidos fora do casamento e os filhos do casamento. Não tinha se chamava dos filhos ilegítimos, né? E isso, com a Constituição de 88, de fato, foi sepultado. A Constituição ela veio para trazer aí uma igualdade entre esses filhos. Trouxe até o artigo da Constituição Federal, que vai dizer os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, isso foi extremamente importante e até é uma questão muito sensível, a gente vai até tocar nesse assunto depois quando a gente falar de direito real de habitação de vulneráveis, né? Porque como a própria Constituição estabelece que os filhos eles têm que ter uma paridade, uma equidade, ela não estabelece aí até a possibilidade de eu diferenciar um filho no sentido de favorecer um pouco mais um filho em razão daquele filho ter uma necessidade especial. E isso, para mim, é uma questão muito sensível também, né? Porque como a Constituição estabelece uma igualdade, o fato de eu ter um filho, por exemplo, com alguma deficiência ou alguma situação até que impeça dele se desenvolver no trabalho e conseguir se sustentar, eu não posso diferenciá-lo, por exemplo, eu não posso conceder um direito real de habitação, eu não posso... a única coisa que eu poderia fazer a mais é pegar a minha parte disponível da minha herança, e deixar para esse filho. É a única possibilidade. Mas não tem como você aí pensar num determinado favorecimento. Mas a gente vai falar isso quando falar do direito real de habitação de vulneráveis, mas, a priori, hoje, você não tem aí qualquer tipo de diferenciação em termos sucessórios. Eu até brinco, às vezes, né, quando tem aqueles dramas em inventário, eu falo, olha, não tem como nenhum irmão tirar de nenhum irmão, sabe? A não ser que tenha um testamento aí que o pai tenha deixado algum valor a mais para um filho. Mas não tem como. Mamãe gostava mais de um, mamãe gostava mais de outro. Eu cuidei da mamãe. Não tem, né? A lei não permite qualquer tipo de ato e que você discrimine ou coloque um filho numa posição superior ao outro. Não, mas eu era o filho do casamento. Aquele é o filho adotado. Não tem essa. Filiação é filiação. E lembrem da aula passada sobre todos os direitos e deveres que a gente falou da filiação, né? Os ônus e os bônus da filiação. Então, a Constituição de 88, ela já trouxe aí um ganho muito sensível, né, a essa questão da paternidade, da maternidade, da filiação, de você não ter qualquer tipo de diferenciação. Só que a questão vem, né, com o passar dos anos, esses arranjos familiares, como eu falei com vocês, começaram a trazer novas configurações familiares. Então, imagina casos em que você se separa, vai e tem uma nova relação, e nessa nova relação o seu companheiro, sua companheira, né, cônjuge, ele já tem um filho. E aí você acaba se envolvendo com aquela criança. Eu não sei vocês no rol de amigos ou de familiares, mas eu tive particularmente alguns amigos que quando se casaram, a esposa já tinha um filho, e muito pequeno, muito pequenininho.
Então, ambos, assim, tiveram uma relação com essas crianças de pai, porque praticamente criaram, e eu acho que nas duas histórias, o pai biológico, e a gente hoje vai fazer muito essa diferenciação, né, do pai biológico e o pai socioafetivo, o pai biológico não participava, né? Então, acaba que essa criança, ela vê essa pessoa como o pai dela. Só que os registros não traduzem isso. Lembra que a gente falou isso na aula passada, né? A ideia de você poder participar na escola, abrir uma conta bancária, viajar com essa criança. Então, eram impasses que esses pais tinham, que, por exemplo, ele não podia viajar sozinho com essa criança, porque ele não é pai, ele não está na certidão de nascimento, ele precisa de uma autorização da mãe para poder fazer essa viagem. Então, tinha alguns entraves e havia ali uma relação de paternidade. Então, acontecia muitas vezes de quando essa pessoa falecia, e aí, né? Eu sou filho, eu tenho direito também a questões como previdência privada, previdência, tanto a privada quanto a previdência da INSS, eu tenho direito à herança. Como é que ficavam essas situações, né? O 1593 do Código Civil, ele vai dizer, gente, que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem. Um dos fundamentos para a filiação socioafetiva, e a gente vai falar um pouco sobre o que ela está no 1593, tá? Porque quando ele fala ali outra origem, a gente pode entender adoção, a gente pode entender filiação socioafetiva. O próprio 1593 do Código Civil, ele abre margem para que esse grau de parentesco ele possa ser tanto natural de sangue, como ele possa ter outra origem, tá? E, inclusive, legal, como a filiação socioafetiva, ou a adoção também resguardada aí, regulamentada na lei. E aí, gente, o que é essa filiação? Eu coloquei ali um pouco resumido o que ela seria, né? Ela traduz a possibilidade de um reconhecimento jurídico da maternidade ou paternidade com base no afeto. E aí o princípio da afetividade foi um dos princípios mais debatidos quando a gente está falando da filiação socioafetiva. Sem que haja vínculo de sangue entre essas pessoas, ou seja, quando um homem ou uma mulher cria um filho como seu, mesmo não sendo o pai ou mãe biológico da criança ou do adolescente. Então, hoje a gente tem a possibilidade de você acrescentar lá no seu assento de nascimento mais um pai ou mais uma mãe, e a gente vai ver que, inclusive, isso pode ser feito extrajudicialmente, o que antes, obviamente, não podia, né? Esse foi um debate que a gente só conseguiu absorver e regulamentar com o provimento do CNJ após a decisão do STF, que a gente vai ver, uma decisão extremamente emblemática sobre o tema. Porque o que a gente tinha antes, gente? A gente tinha a possibilidade de ter um pai só e uma mãe só na certidão, né? E, na grande medida, você vai ter o seu pai biológico e sua mãe biológica. Mas, se você hoje, mesmo tendo o seu pai e sua mãe biológico na sua certidão de nascimento, você estabelecer uma relação de afetividade com outra pessoa, é possível acrescentar extrajudicialmente ou judicialmente, a gente vai ver, porque em alguns casos vai ter que ser judicial, mais um pai ou mais uma mãe no seu assento de nascimento. Eu acho isso um ganho extremamente importante a despeito de todas as polêmicas que isso pode ter, ou à época os medos que se teria disso. Tem uma questão muito sensível aí à questão sucessória, em que se temia muito aí buscar, né, ser com caça-herança, né? E aí eu vou botar várias pessoas aqui e ter várias heranças, mas a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. Ali embaixo eu até coloquei uma pergunta, né, se vai existir diferença entre esses filhos genéticos e socioafetivos, eu já digo que nenhuma. Uma vez, gente, colocado no assento a filiação, não pode haver qualquer diferença, e é importante que saiba que não vai ter ali uma graduação, quer dizer, o pai biológico vai ter mais deveres que o pai socioafetivo, de forma alguma. Ambos serão pais com todos os direitos, todos os deveres que cabe à paternidade, à maternidade, que cabe à filiação. Tá? Coloquei os arranjos familiares alheios à regulamentação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo da proteção das situações de pluriparentalidade. Por isso que merecem a tutela jurídica concomitante para todos os fins de direito,
os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela dos sujeitos envolvidos ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Mas vamos entender como é que isso surgiu, né? O tema da parentalidade assim, já estava pipocando no judiciário, várias situações em que as pessoas buscavam esse reconhecimento, seja esse reconhecimento até pós-mortem, tá, gente? De você querer reconhecer essa paternidade socioafetiva até para fins sucessórios. Então, ela já estava acontecendo até que tinha um número de processos já bem relevante no STF. Esse caso ele foi por volta de 2016, 2017, tá? No STF. Mas que ele chegou ao STF, tá, gente? Então, vocês imaginam o tempo de tramitação até esse processo chegar no STF. Esse processo, ele é de Santa Catarina, esse recurso extraordinário que vocês estão vendo, e gerou um tema de repercussão geral, o tema 622, e diante do volume de processos, o STF pensou esse caso para ser o processo paradigma dele, para que ele julgasse esse tema da multiparentalidade. Então, qual era esse caso que o STF, dentre alguns, ele elencou? Contar um pouco da historinha do caso. Eu não sei se vocês... Eu até coloquei aqui, gente, e por favor me interrompam, tá, gente, se vocês quiserem falar. Aqui embaixo, olha, eu coloquei até para vocês, tem todo esse julgamento no YouTube, tá? Se alguém quiser se divertir, dar uma olhadinha, às vezes eu pego essas coisas, assisto lavando louça, assisto fazendo umas coisas. Foi um julgamento super interessante, teve amicus curiae, ele está todo gravado, está todo no YouTube, é bem interessante assistir e ver qual foi ali o posicionamento e a lógica do STF, tá? Foi o Fux, que foi o relator desse caso, e logo que no início ele já vai narrando como é que foi o caso. É uma ação de investigação de paternidade, em que a menina, que era essa FG, todos esses processos correm em segredo de justiça, né? Ela tinha 19 anos quando ingressou com essa ação, tá? E ela chegou no Supremo, ela já era, acho que já bem mais adulta, né? Então, ela entrou com uma ação de investigação de paternidade, acumulada com, C/C, acumulada com retificação de registro civil. Por que ela pediu essa retificação, gente? Porque ela tinha um pai registral, não era o pai biológico. E aí que está a questão. Ela não sabia que ele não era o pai biológico. Isso é um caso que também é muito recorrente, né? A mãe, deixa eu deixar assim para vocês verem o número. A mãe não falou nem para o pai e nem para a filha que ela não era filha do atual marido dela, né? Então, a mãe teve algum relacionamento, não deu certo, mas estava grávida e iniciou esse novo relacionamento. E nesse novo relacionamento, a princípio, tanto para a filha quanto para esse atual relacionamento, eu não sei se foi um casamento ou não, ela disse que o filho era dele. E para a menina, ele era o pai dela. Só que lá, por volta de 16 anos, a mãe biológica fala, a mãe biológica, óbvio, a mãe fala para a filha que, olha, você não é filha dele, tá? E fala para ele, olha, ela não é sua filha biológica. Só que, gente, ela fala isso quando essa menina tinha 16 anos. E vamos pensar bem, né? Com 16 anos, você já criou todos os laços afetivos com essa pessoa que te criou. Não volta, né? Acho que vocês, os mais jovens aí, devem ter por volta de uns 20 anos, né? Imagina chegar hoje para você e dizer que seu pai não é seu pai. Seu pai é seu pai, afinal, foi ele que te criou até agora. Só que ela... quando fez 19 anos, ela quis ingressar com essa ação de investigação, porque a mãe falou, olha, seu pai é o fulano. Ela quis ingressar com essa ação de investigação de paternidade, ou seja, ter que fazer o DNA para ver se essa pessoa que a mãe dizia que era o pai mesmo. Ela queria retificar o registro civil dela e queria pedir alimentos para ele, enquanto pai. Bom, nessa época, você só tinha uma possibilidade, ainda não tinha um debate tão grande sobre essa possibilidade de você colocar dois pais. Então, por isso que ela pediu a retificação do registro civil, e ela tinha que pedir, porque ia ter que tirar o pai
que não era o pai biológico, mas é um pai socioafetivo, e colocar o pai biológico na certidão de nascimento dela, inclusive retificando o nome dela, retificando o nome dos avós. Acho que tem alguém pedindo para entrar. E aí ela ingressa com essa ação, tá? Foi uma ação engraçado que ela é muito, ela traz muito essa coisa da paternidade real mesmo, né? Na primeira instância, o que o juiz fez? Lá em Santa Catarina, o juiz de primeira instância, ele falou: olha, o seu pai registral, né, que não é o seu pai biológico, ele precisa ser chamado, eu preciso saber dele, como é que ele está nessa situação. Ele é citado, tá? Ele passa a integrar a lide, ele é citado e ele fica revel. Quer dizer, gente, ele não fala nada nos autos. Apesar de citado, ele não se manifesta, o pai registral. E aí, o pai biológico, ele contesta a ação, obviamente alegando que, olha, ela já tem um pai, ela não, esse pai, ela já tem uma afetividade com ela já teve toda uma relação com ele, né? Não cabe. Nesse processo, esse pai biológico, ele em todas as instâncias, rechaçou o pedido, né? Ele não queria esse reconhecimento dessa filha. Mas, mesmo assim, o juiz, ele marca uma audiência de instrução e julgamento e fala: eu quero ouvir o seu pai registral, eu quero ouvir o seu pai afetivo. E tá lá, eu até coloquei aqui, tem uma audiência de instrução e julgamento, e o pai afetivo vai, o IG. E ele informa que também não sabia da situação, que ele não era o pai, e que ele falou: olha, eu considero ela minha filha, ela é minha filha, mas eu não estou intervindo nesse processo porque eu acho justo, se ela quer esse reconhecimento, se ela quer buscar esse registro, ela pode, é legítimo. Mas ele falou: isso não vai nada alterar a minha figura de pai. Eu sou pai dela, ponto. Eu não estou preocupado com papel. Porque, de fato, eu sou. Isso acontece muito, né? Até muito na vida real, quando a gente estava falando de união, a união estável, as pessoas falam: eu não estou preocupada com papel, eu quero viver a relação. Se a relação é isso ou é aquilo, eu não quero dar nomes, né? Mas foi um pouco o que esse pai falou, esse pai afetivo é de um amor muito grande, né? Se para minha filha é importante que ela descubra se esse pai é pai dela e que ela retifique isso, porque ela entende que essa questão do sangue é importante para ela, eu vou acolher, eu estou com a minha filha. E eu não vou deixar de ser filho, eu não vou deixar de ser pai dela por isso, porque ela ingressou com essa ação judicial. É claro que isso tumultua a vida do juiz, né? Porque aí ele pensa: caramba, esse pai não vai deixar de ser pai dela. Mesmo que eu tire ele da certidão de nascimento. Eu acho que isso foi o que mais causou um drama nesse processo, porque eu acho que se o pai registral tivesse falado que realmente nem é minha filha, não considero, eu acho que teria sido mais fácil para o juiz sentenciar e mesmo para o STF não caminhar para uma multiparentalidade. Mas quando esse pai fala em audiência, de forma muito clara, que ela vai continuar sendo minha filha, que pelo fato de eu amar ela enquanto filha, não importa se ela quiser o nome de uma outra pessoa na certidão de nascimento, aquilo é muito bonito. Mostra que é pai, né? E aí, vamos... Né, a autora também informou que reconhece o pai socioafetivo como verdadeiro pai. Isso também foi muito legal, porque na audiência ela também falou: meu pai é o meu pai registral. E é óbvio, foram 16 anos ela sendo criada por ele, e ela continuou com ele, óbvio, né? Porque o fato de ter descoberto, isso não minou a relação deles, o que foi muito legal, né? O fato de quando a mãe falou: olha, vocês não são... ela não é a sua filha biológica, isso não minou a relação deles. Eles continuaram tendo uma relação ali de pai e filho, mesmo ao ponto dele chegar: você pode ir lá buscar o seu pai, não tem problema nenhum, se isso é importante para você. E ela disse: eu vou continuar reconhecendo ele como pai. É complicado, né? Porque se a pessoa diz: olha, eu vou continuar reconhecendo aquele como pai, e ela busca retificar o registro dela para constar um outro nome, você fica numa situação complicada, né? Eu imagino, né? Esse juiz, na primeira instância, ele sentencia o pedido dela procedente, para incluir o pai biológico e excluir o pai afetivo do registro. E por que ele sentenciou assim, gente? Nessa época, e aí a gente está pelos idos de 2015, 2016,
Ou era um, era outro, não tinha possibilidade de botar duas pessoas no assento do seu registro de nascimento. Então, ele teve que pesar, eu vou deixar o pai registral ou eu vou botar o pai biológico, ou um ou outro, ou um ou outro. Mas eu acho que esse caso ele é muito emblemático, tanto que o STF pensou ele, né, pegou ele para ser o grande tema de repercussão geral, porque ele traz esse complicador, né, desse pai afetivo ter falado o que falou, tanto que ele foi revelado no processo muito do sentido de pouco me importa participar desse processo. Eu continuo sendo pai e ela é minha filha. E quer dizer, eu vou tirar o nome dessa pessoa de lá, mas no fundo ele vai continuar sendo pai dela. E aí, quer dizer, no futuro, como é que fica essa situação, né? E isso a gente está lidando com um caso em que essa mãe não falou a verdade, né? E eu narrei para vocês casos como esses de você se separar, como foi o caso dos meus amigos, e estar com essa nova família, com esse filho, se envolver enquanto pai. E depois a gente vai falar dessa diferença, tá, gente, entre pai, sócio afetivo, padrasto, madrasta, para a gente também não confundir ou achar que qualquer padrasto, qualquer madrasta é filiação socioafetiva, né? Mas, bom, e aí esse juiz sentencia o pedido dela procedente, inclui pai biológico. É óbvio que esse pai biológico, ele recorreu, ele não ficou satisfeito e em todo o processo ele não quis reconhecer. E o grande argumento dele, esse pai, era há uma paternidade socioafetiva já configurada. Então, se essa paternidade já está configurada, outra não poderia ser, até porque, lembram vocês, a época era uma ou outra, e entre uma ou outra, a grande questão, qual que vai prevalecer? Quer dizer que vocês vão, judiciário, deixar prevalecer só o sangue? Então, essa menina nem me conhece direito, vocês vão tirar um pai que ela construiu uma afetividade? Era também um pouco estranho, né? O argumento do pai veio nesse sentido. Não tem qualquer absoluta relação com essa menina, né? Eu nem a conheço. É como se a 16, chega alguém com 16 anos e fala, oi, pai, sabe? Não é pai. E aí esse foi o grande argumento dele, e que também é um argumento muito sensível, e à época essa questão também já era muito debatida, a questão da filiação socioafetiva. Então ele caminhou muito nessa toada. Inclusive tem no julgamento a advogada dele fazendo sustentação oral no STF. Eu até indicaria aos alunos verem, porque além de verem um julgamento no STF, de um caso muito emblemático, que foi a época, tem ali a sustentação oral da advogada dele. Tem uns amigos curos, mas são pessoas já até, vamos dizer assim, mais habilitadas, pessoas que transitam por muitas vezes ali sustentando oralmente no STF. Mas ali foi uma advogada até muito nova sustentando no STF, um caso que a princípio ninguém esperava chegar ao STF. Você vai para Brasília ter que sustentar oralmente um caso desse. Achei interessante, dá para que vocês vejam isso, a possibilidade que existe, como ela caminhou por fazer a sustentação oral dela perante todo o pleno do STF, né? Não é algo muito fácil. E aí foi para o TJ de Santa Catarina, tá, gente? A segunda instância, para quem não é muito afim do direito, vai para um órgão agora que é colegiado. Né? A primeira decisão é sempre por um juiz, uma pessoa só, e a ideia é sempre que essa decisão dada por uma única pessoa possa ser revisada por um grupo. Porque uma pessoa pode errar. A ideia de um grupo, 3 a 5 desembargadores, né, que é o nome que a gente diz para esse juiz que chega à segunda instância, é mais difícil. É igual o aluno querendo fazer prova em grupo, né? Você sempre pensa, pô, é mais difícil a gente errar tendo 5 aqui do que só eu tendo que resolver essa questão, né? Então, realmente, quando você tem ali 5 desembargadores, que geralmente já são juízes de carreira, quer dizer, juízes que já estão há muito tempo no tribunal, são pessoas mais experientes ainda, a ideia é de que essa decisão venha mais acertada, se eventualmente aquele juiz de primeira instância não caminhou muito bem. A questão foi muito polêmica, tá? No Tribunal de Santa Catarina. Os desembargadores, eles divergiram, e à época ainda era o CPC de 73, então a gente ainda teve aí a possibilidade dos embargos infringentes, recurso que não tem mais hoje, tá?
Debateu-se muito a filiação socioafetiva, inclusive tem anotações nesse sentido que caminharam, olha, que situação difícil de ter que excluir um ou outro e tudo mais. Mas, em resumo, mesmo tendo o caso sido analisado 2 vezes em razão dos embargos infringentes, que foi porque não teve uma unanimidade no primeiro entendimento desses desembargadores, eles mantiveram o entendimento. Então, a sentença foi... O acordo, ele manteve a sentença para incluir o pai biológico, excluir o pai afetivo, o pai registral, né, o pai que estava lá no registro dela de nascimento. E aí isso vai para o STF. Na verdade, foi para o STJ e foi para o STF. O STJ não conheceu do recurso por questões de outras, entendeu? Por não conhecer, mas o STF entendeu sim, ele conheceu do recurso e entendeu que tinha repercussão geral e levou ao pleno. E aí ele tem que decidir essa questão. E aí, óbvio que é um tema, como eu falei com vocês, muito sensível, né? Você retirar esse pai, sendo que eu acho que o que ficou... O que marcou, eu acho, o julgamento e a posição do Fux, que foi o relator, foi essa audiência de instrução e julgamento e foi a fala desse pai. Acho que quando esse pai fala que eu não vou deixar de ser pai a despeito dessa alteração, acho que cria uma situação de uma certa verdade real, paternidade real, que não teria como escapar. E aí eu acho que eu gosto muito quando o judiciário assim enfrenta a questão de forma real e concreta. Afastar essa paternidade de forma jurídica, né, tirar esse pai afetivo da certidão, não vai mudar a realidade. Então, assim, vamos lidar com a realidade. Qual é a realidade? Ela já tem esse pai. Ou a gente inclui esse outro, ou como a gente vai fazer, porque também a época entendia-se muito também essa ideia da pessoa ter o direito a reconhecer essa paternidade biológica, né, de quem é o seu pai e tudo mais. E aí eu acho que por enfrentar isso, o STF ele fixa o tema 622, que é a paternidade socioafetiva declarada ou não em registro não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseada na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios. E aí, quando ele fixa esse tema, é impactante, porque até então a gente não tinha nenhuma lei regendo essa situação, nenhum procedimento extrajudicial também regendo como é que isso seria feito. Então, o STF teve até uma postura bem ousada, ao meu ver, quando ele fixa essa possibilidade, então, e foi muito curioso, porque ele acaba dando uma decisão que, não, ao meu ver, não foi de fato o que ela pediu, né? Ela pediu a investigação de paternidade, retificação do registro civil e alimentos. É óbvio que ele vai dar alimentos, porque são os efeitos jurídicos próprios do fato de você se tornar pai. Mas o STF ele foi além, né? Porque ele declara, eu vou botar os dois. Então, à época, até em termos processuais, foi muito debatido o caminho que o STF deu para o caso. Né? Quase ele saca da cartola uma solução outra para esse caso, né? E quando a gente estuda lá, a questão de você estar distrito ao pedido, em si o pedido não falava sobre uma possibilidade de inclusão dos dois. Mas STF. Mas, de qualquer forma, foi uma decisão, como eu falei com vocês, extremamente emblemática, porque eu acho que ela enfrentou a realidade, né? O que é real. Qual é o mundo real? Você cria vínculos tanto afetivos e você tem vínculos biológicos e que, por muitas vezes, você quer, como essa menina queria também, esse reconhecimento. E por que não essa possibilidade de você ter no seu registro civil esses dois nomes? A gente vai falar na semana que vem sobre famílias paralelas, onde, ao meu ver, o STF ele não teve esse posicionamento claro e objetivo de entender a realidade. De falar, olha, não vou jogar a sujeira para debaixo do tapete, porque o que ele podia ter feito? Ter mantido a decisão do pai biológico, manter o pai biológico e acabou.
se esse pai afetivo vai ser na realidade, vai ser lá, eu não dane-se. Ele aqui não, ele chamou para ele a responsabilidade de uma realidade fática e vamos trabalhar com a realidade. Caso de famílias paralelas não foi assim, né? Então a gente vai ver como o STF teve um posicionamento bem diferente quando a gente está falando aqui numa questão de uma outra mulher, um outro homem paralelo à sua relação oficial. Né? Então, foi um posicionamento diferente sobre filhos e quando ele está olhando para esse cônjuge, sobre essa questão do casamento, que tem uma questão moral muito maior. E aí eu já acho que a decisão do Supremo não foi muito feliz e foi uma decisão também extremamente recente, mais recente que essa. Bom, aí eu falei, nessa decisão, então, o STF reconheceu o Instituto da Paternidade Socioafetiva, mesmo não tendo esse registro, né? Tema que ainda encontrava resistência em boa parte da doutrina do direito de família. Ele afirmou que a paternidade socioafetiva não representa uma paternidade de segunda categoria diante da paternidade biológica. Então, ele fala, gente, eu estou equiparando essas paternidades. E há hoje quem defenda não só essa equiparação, gente, mas até uma prevalência da paternidade afetiva sobre a biológica, tá? É um pouco, de fato, qual é aquela realidade, né? Quem de fato exerce essa paternidade, a gente vai falar muito disso por conta aí de muitos processos em que busca-se, às vezes, uma paternidade biológica por questões sucessórias. A gente vai debater alguns casos. E abriu as portas do sistema judiciário brasileiro para a chamada multiparentalidade. A partir dali, o STF sacramentou essa possibilidade de você assentar no seu registro civil possibilidade de 2 pais ou 2 mães, ou 2 pais e 2 mães. Né? Você pode até hoje ter 4 pessoas no seu assento de nascimento. Então, eu posso ter hoje 2 mães e 2 pais. Inclusive, o termo lá da filiação. É claro que isso aqui é um dado e a gente vai ver como é que fica isso em outras situações reais, fáticas, como a gente já comentou, os trisais, relações homoafetivas, como é que fica essa possibilidade de registro de filhos, mesmo com a multiparentalidade, tá? Portanto, o vínculo biológico, ele perdeu sua exclusividade e passou a coexistir com outra causa remota, que é o vínculo afetivo. A socioafetividade passa do plano puramente social para o plano jurídico. E isso é importante, né? Trazer uma realidade que existia na vida das pessoas e trazer ela para o plano, vamos resolver para essas pessoas terem direitos. Porque, afinal, esse pai esses casos que eu falei dos meus amigos, eles estão criando essa criança, eles querem, eles exercem uma paternidade, eles têm que ter essa paternidade reconhecida, o que não quer dizer que eu tenho que tirar aquele pai biológico do assento. Ele é pai biológico, pode deixar ele lá, mas essa criança, pela felicidade da vida, teve a possibilidade de ter uma outra pessoa também. Criou laços afetivos, ela teve 2 pais. Então, assim, é uma realidade, e é uma realidade muito, óbvio, que particular, tá, gente? Não é qualquer relacionamento, né, futuro que seu pai ou sua mãe venham a ter, que vai gerar ali uma socioafetividade, né? Primeiro que eu entendo que ela vai gerar muito em crianças, né? Hoje, minha mãe é separada, por mais que ela venha ficar com outra pessoa, não vai criar ali uma relação entre eu e essa pessoa de uma paternidade, né? Eu acho que só num cenário muito remoto. Mas com crianças isso é muito possível. Mas não quer dizer que vai gerar, tá, gente? A gente vai fazer essa diferenciação aqui. Eu aconselho muito, ó, tá aqui o link, tá? Quem quiser depois se divertir um pouquinho assistindo um julgamentozinho da STF, tá o link. Semana que vem das famílias paralelas eu também vou colocar, porque a gente também tem esse link no YouTube. Bom, primeiro eu botei o reconhecimento judicial da multiparentalidade. Gente, se alguém quiser falar aí, por favor, hein? Estou eu aqui no meu monólogo ainda. Ela pode ser tanto judicial como extrajudicial, tá? A gente vai ver depois que tem essa possibilidade hoje e que é muito boa hoje você poder extrajudicialmente indo lá no cartório de registro civil de pessoas naturais pedindo esse acréscimo. Tá? É claro que, gente, a gente vai ver esses detalhes de como isso pode ser feito extrajudicialmente. A gente sabe que extrajudicialmente tem que ter sempre algumas características mais específicas, requisitos mais específicos, para que o cartório faça. Fugiu daquelas características, você vai ter que ir para o judiciário fazer esse reconhecimento.
Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, uma apelação civil, são tudo jurisprudências, tá? São decisões dos nossos tribunais. Essa primeira do TJ do Paraná. Ação de retificação de registro público, reconhecimento de filiação socioafetiva, sentença de procedência e resignação do Ministério Público em primeiro grau. O Ministério Público sempre ouvido, tá, gente? Até porque provavelmente é um menor de idade. Possibilidade de pai biológico ser conhecido, existência de paternidade socioafetiva registral, que não obsta o reconhecimento da paternidade biológica. Entendimento consolidado pelo STF em precedente de repercussão geral. Você vê que essa decisão é de 2021 e ela cita o RE que a gente falou ali há pouco tempo, né? Paternidade socioafetiva, possibilidade. Nesse caso, é muito parecido com o caso que o próprio STF julgou. A pessoa já tinha um pai registral que não era o pai biológico, tá? E depois ela quis esse reconhecimento do pai biológico e o pai registral não se opôs. Mas provavelmente era menor de idade, e aí isso não pode ser feito extrajudicialmente, a gente vai ver. Tem uma idade em que isso pode ser feito extrajudicialmente, tá? Não chegando na idade, que a idade é de 12 anos, não tendo essa idade, tem que ser feita pelo Poder Judiciário. E aqui ele reconheceu essa possibilidade de não ter não havia oposição de óbvio nenhum dos pais quanto a isso. E houve esse reconhecimento, então, da possibilidade dele ter esses dois pais. A outra decisão que eu trouxe é agravo de instrumento, uma ação de alimentos, alimentos provisórios, paternidade socioafetiva, posse de estado de filho, dilação probatória, necessidade. E aí fala nos termos do Código Civil, que fala de alimentos, né? Vai falar da condição, da reciprocidade. E aí no tópico 2 ele diz: o reconhecimento da filiação socioafetiva existe demonstração de voluntariedade no reconhecimento, sobretudo com expressões públicas de afeto e cuidado, além da posse de estado de filho de forma sólida e duradoura. Diante da controvérsia das questões fáticas, revela-se imprescindível a dilação probatória. Por que isso é um agravo de instrumento? Esse era um caso, gente, em que esse filho está pedindo alimentos para o pai socioafetivo. E às vezes, gente, pode ser que esse pai socioafetivo não esteja registrado. Imagina também, né, você ser criado por essa figura de pai. Exemplo que você não tenha nada, até não tenha pai no seu assento de registro de nascimento. E aí você é criado por essa figura a vida inteira, não sei, se esse casal, né, sua mãe e o seu pai sócio-afetivo, mesmo que sem registro, venha se separar quando você tem lá, não sei, 10, 12 anos, você entende, ele é meu pai, e por isso eu posso pedir alimentos. Você construiu com ele esse laço sócio-afetivo. Agora, o que essa decisão ela é interessante é porque ele diz que eu só consigo reconhecer, gente, essa filiação socioafetiva sem registro. Ela vai precisar de uma dilação probatória. Ela vai precisar aí que eu prove, né, gente? Que eu prove que havia ali essa relação afetiva. É a mesma coisa que a gente estava falando da união estável. Se eu venho a me separar, eu tenho que provar para o juiz que havia uma relação ali, que havia uma união estável. Então, por isso que eu falo, gente, é muito chato, né? Porque aí você vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para provar. E você vai ter que trazer fotos para o juiz, mostrar que havia ali os e-mails, uma conta bancária conjunta, não sei, para mostrar que ali havia aquela relação com o intuito de ser duradoura, constituir família, blá, blá, blá. Aqui é a mesma coisa. Se você não vai lá e faz esse registro, porque ele hoje em dia pode ser feito de forma extrajudicial, e aí eu diria, né, se você tem uma situação dessa, você tem esse desejo de reconhecer, sabendo das responsabilidades que é você reconhecer um filho sócio-afetivo, é muito melhor, porque não vai precisar amanhã ou depois, você tem que passar por qualquer dilação probatória e provar que você tinha um laço com aquela pessoa, de que aquela pessoa era o seu pai. Nesse caso, ele está pedindo alimentos, mas imagina se esse pai falece, e é o que vocês mais vão encontrar, que é o tópico seguinte aqui da nossa apresentação, que é a ação declaratória de paternidade socioafetiva pós-mortem. E aí você tem que reconhecer essa paternidade socioafetiva para ter os seus direitos sucessórios, previdenciários, reconhecido. Então, e aí eu sempre bato muito nessa tecla no curso, né? Se você já puder pensar em resguardar ou
colocar essa situação no papel o quanto antes é muito melhor do que deixar depois para o judiciário e você tem que provar essas situações. Né? Então, se esse casal aqui já tivesse reconhecido essa criança, esse pai já tivesse reconhecido, não precisaria de uma situação dessa. É claro que me parece que há uma resistência desse pai aqui em alimentos, esse pai socioafetivo. Né? Talvez ele vai querer argumentar de que não há ali uma afetividade. E aí, gente, para onde vai caminhar esse processo? Imagina comigo esse caso de alimentos. O pai, a criança entra alegando, olha, ele não me registrou, mas há ali uma afetividade, há ali uma relação afetiva, há ali uma relação pai-filho. E por isso eu quero alimentos. E se esse pai diz, não, né, eu só era casado com a mãe dele, não tenho com ele nenhuma relação de pai e filho e tudo mais. Para onde vocês acham que isso vai caminhar? Lembra que eu falei com vocês dos auxiliares lá do juiz, então vai para o assistente social, vai para o psicólogo, e é eles que vão fazer longos laudos para ver se ali há ou não há uma relação ali, uma posse de estado de filho, se não há ali uma relação entre pai e filho. E é através desse laudo que o juiz vai julgar. Se nesses laudos ficar claro que havia uma relação de pai e filho, que aquelas pessoas se reconhecem dessa forma, que é assim que elas conviveram a vida toda, é claro que esse juiz vai dar alimento. Porque a realidade fática é de você construir ali esse laço. Agora, se ficar provado que não havia esse laço, porque o psicólogo, o assistente social, ele vai conseguir perceber naquelas pessoas se há ou não esse vínculo. Né, é até um pouco, ao meu ver, não é muito difícil você perceber ali se há ou não entre aquelas pessoas esse elo. Mas, quer dizer, são processos que eu falei, todos os processos com laudo são mais demorados, eles vão exigir um cuidado maior, presença dessas pessoas nesses espaços, né, do psicólogo, do assistente social. Então, assim, são processos mais pesados. Mas é uma possibilidade. Então, tanto essa possibilidade que você vai ter de reconhecimento judicial da multiparentalidade quando há o consenso de todo mundo, como eu coloquei no primeiro caso, por isso que eu trouxe esses dois casos, o primeiro caso é um consenso. O pai socioafetivo, ele queria incluir o nome dele, só que provavelmente era um menor de 12 anos, então isso tem que ser judicialmente. O pai biológico já estava, né, reconhecido, não obstou, beleza, ele já acrescentou. O bom é que esse pai agora socioafetivo, ele vai ter as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres, os mesmos direitos, e eventual falecimento, eventual situação, ele não vai precisar, esse filho não vai precisar demandar um reconhecimento de uma filiação pós-mortem ou tudo mais. E até mesmo se esse filho quiser. Imagina, gente, porque a gente está falando aqui muito numa situação do filho pequeno. Mas imagina também uma situação em que esse pai socioafetivo, ele vai virar idoso. E ter um filho ali registrado para poder no hospital dizer, não, eu sou filho dele, eu posso dar a palavra, eu posso autorizar a cirurgia. É importante também, né? A filiação, ela traz, como eu falei, tanto direitos e deveres, tem ônus, bônus, mas é para isso tudo, é inclusive para a velhice também. Você sabe que você vai ter ali um filho que você vai poder contar de, como eu falei com você, uma eventual cirurgia financeiramente, e a gente vai ver nessas implicações, inclusive jurídicas disso. Então, esse primeiro caso, as pessoas foram de comum acordo. No segundo caso, me parece que esse filho via ali uma relação com esse pai, tinha ali uma relação de pai, mas a priori me parece que ele não quis pagar esses alimentos e ele precisou, então, entrar com esse pedido aí de uma paternidade socioafetiva e com alimentos provisórios. Só que me parece que esses alimentos provisórios não foram dados, houve agravo de instrumento, e no agravo o tribunal disse, olha, eu preciso de dilação probatória. Para eu imputar esse pai, esse dever de pagar alimentos, eu preciso que fique muito claro que há entre vocês essa afetividade, que há entre vocês esse estado de filho, né, de paternidade já instaurado. Né? Porque se não há uma certidão de nascimento com o nome ali, o judiciário não vai imputar logo direto essa responsabilidade de alimentos. A gente sabe que as exceções são os alimentos gravídicos, né? São algumas poucas exceções em que vai ser imputado alimento sem ter essa prova. Bom, então, considerando que a multiparentalidade ela pode ser reconhecida judicialmente, tá? A gente também tem, e que é o maior número de jurisprudência no judiciário, gente, é de ação declaratória de paternidade socioafetiva pós-mortem.
E por quê? Porque as pessoas só vão deixar isso para resolver depois, né? É o grande problema. Eu tenho até uma aluna, e eu inclusive tenho que cobrar ela, de TCC, que está falando sobre essa questão. Por que isso é um determinado imbróglio, gente? Porque, imagina, e quantos casos, assim, talvez vocês não vão lembrar, que é do tio, da tia, alguém. Você tem aquela pessoa que foi criada na sua família como filho, praticamente. Ou, minha tia criou a fulana como filha. E cria, isso acontece, né? Às vezes, alguém que criou o sobrinho como filho. Tem N situações, né, na família. E aí, no final, quando essa pessoa, esse pai ou essa mãe socioafetiva falece, fica sempre aquela situação. E aí? E a herança? Eu sou herdeiro, não sou herdeiro? Meus irmãos irão me reconhecer como herdeiro, apesar de eu não ter o nome daquela pessoa na minha certidão de nascimento? E aí vem esse debate muito grande no judiciário. Porque essa pessoa vai ter que pedir o quê? Eu quero que seja reconhecida essa paternidade ou essa maternidade socioafetiva pós-morte. E para eu ter esse reconhecimento, ainda mais com essa pessoa que já faleceu, eu vou precisar aí de toda uma comprovação, tanto que eu frisei aqui, ó, comprovação de posse de estado de filho. Para comprovar isso, você vai ter que trazer muita documentação, ó, que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho. Então, você vai ter que provar que você era considerado, né, esse filho. Alguém fez alguma pergunta? Levantou a mão? Por favor, Lara. Sim. Sou eu. Bom dia. E se... Só uma dúvida que me surgiu aqui. E se o reconhecimento for voluntário? Então, aí é maravilhoso, porque a depender da idade dos requisitos, você pode fazer até extrajudicial. Mas se tiver um inventário judicial, não, habilita como herdeiro... Nesse caso, gente, você pode fazer um testamento. Mas, por exemplo, já faleceu, já... Porque, né, é difícil testamento, né? Não é todo... Quase ninguém faz testamento. Aí, por exemplo, geralmente a gente já pega o problema em andamento, né? Sim. Já pega ele formadinho. Já faleceu, mas assim, não, fulano é nosso irmão e tal, a gente reconhece, a gente quer colocar ele, quer habilitar como herdeiro, e aí? Não vai ter problema. Não vai ter problema. Mas, assim, você conhece caso assim? Eu vou ser muito honesta, Lara, porque, assim, o que o juiz do inventário vai Só me fazer? surgiu essa dúvida, assim, porque geralmente quando vem um problema, ele vem formadinho, né? Tanto para o mal quanto para o bem. Aí me surgiu essa dúvida. Que eu acho difícil a pessoa vir de bom grado, assim, vamos dividir. Mas, né, se um dia aparecer, o que eu faço? Pode, porque, assim, tanto esse complicador do paternidade socioafetiva, como é o complicador de uma união estável, que vamos supor que esse homem ou mulher tenha depois do casamento. Então, chega para você o caso, né? Então, tem que fazer uma sucessão aqui, um inventário. Aí ele tem 2 filhos e uma companheira. Mas, gente, essa companheira, volta lá para aquele caso que eu falei, não tem registro de união estável, não tem nada. Eles só viviam juntos, mas realmente tinha ali uma relação de união estável, mas não tem registro, não casaram, não tinham também conta conjunta, não tinham nada. Se esses outros herdeiros a reconhecem, e aí, Lara, a pessoa chegar, não, realmente, eu sei que meu pai falecido namorava ela, ficava com ela era a companheira dele, não tem problema nenhum. O juiz do inventário vai dizer, olha, se vocês assim reconhecem, ótimo. Agora, o juiz do inventário, se esses outros herdeiros, da mesma coisa a filiação afetiva, se vocês reconhecem que aquela pessoa tinha, beleza, se não há conflito, vamos fazer essa partilha. Agora, se houver conflito, o juiz do inventário vai dizer, olha, se vocês estão dizendo que fulano não é filho, se vocês estão dizendo que fulano não é companheira, vocês vão ter que ir para as vias ordinárias. O que é as vias ordinárias? Para uma vara de direito de família e não uma vara de sucessões. Numa vara de família entrar ou com uma ação declaratória de paternidade socioafetiva pós-mortem ou com uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem. E aí lá vocês vão reconhecer isso e depois vocês me trazem essa decisão aqui. Professora, mas o inventário vai continuar tramitando? Vai. E você, inclusive, depois que você
distribuir aquela ação ou declaratória de paternidade socioafetiva pós-mortem ou de ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, você peticiona nos autos do inventário pedindo que o seu quinhão fique reservado. Fala, olha, juiz, reserva o meu quinhão, né, a minha cota aí que eu teria direito, se lá eu for reconhecida, para que, se lá for positivo, procedente, o meu valor já esteja reservado. Se for improcedente, você repartilha aí com os outros herdeiros do decujus. Então, em não havendo conflito, Lara, tranquilo. Se essas pessoas assim reconhecerem e verem que é irmão mesmo, agora, por experiência própria, chega nesse momento, eu não sei o que acontece com as pessoas. Eu bato muito nessa tecla, né? Porque é herança, né? É uma coisa que está indo para você de quase, né, tá caindo no seu colo, mas as pessoas têm alguma coisa muito clara para elas, como se aquilo já fosse delas. Então, era como se, não é que Na eu verdade, estou... eu acho que quando envolve família, envolve muito mais do que dinheiro, e envolve vários tipos de remorso e a gente já falou várias vezes aqui, é uma mistura de remorso, abandono afetivo, o que faltou. Por exemplo, a gente vai falar depois, né? Na casa de união paralelas. Às vezes é um filho na idade adulta, mas que viu o pai com uma amante uma vida toda. Então, assim, envolve vários Sim. aspectos delicados que vão muito além do dinheiro. Às vezes a pessoa nem precisa daquele dinheiro, mas, pô, eu não vou deixar uma mulher que a vida toda foi amante do meu pai pegar o dinheiro, entendeu? Eu acho que quando a gente fala de direito de família e envolve sucessões, mas de qualquer maneira está envolvendo direito de família, a gente fala muito mais do aspecto do dinheiro, grita muito mais o aspecto da família, assim, desses detalhezinhos de abandono de várias maneiras, o abandono afetivo, Sim. enfim, todas essas nuances assim que vão muito além Acho que cortou um do pouquinho, dinheiro. Você Lara. pensa assim, poxa, eu tô ganhando, né? Eu não ia ter nada, Então, é mas isso. poxa, eu tô ganhando. Mas eu acho que é mais do que o dinheiro, assim, é um grito, quase que um grito de atenção, mesmo que a pessoa já tenha morrido. É quase que fala assim, vai tratar isso no centro espírita, né? Dá vontade de falar isso. Né? Vamos numa sessão espírita e trata isso com o seu pai. Mas é quase que um grito de atenção mesmo. Né? Mas é Essa complicado. questão de testamento, quando coloca, eu já vi isso, quando coloca assim, tem um testamento, né? E é só para cumprir o testamento. Mas Sim. aí o pai colocou alguém como inventariante, ou como testamenteiro, tipo, ou favoreceu, ou tipo assim, não tem ninguém favorecido, mas deixou as joias da família com a única filha mulher. E aí o irmão, não, isso é um absurdo, porque eu não. Então, assim, toda esse vínculo afetivo que não teve em vida, eles querem compensar no pós-morte, e aí não tem mais o que fazer, porque a pessoa já se foi. É difícil, né? Porque aí vai depender muito do contexto de cada família, como cada família lida com tanto dinheiro como com a própria relação, com as próprias mágoas, com a própria situação que foi a família, né? Isso que a Lara falou é muito sensível mesmo, né? Mas é claro que eu estou tentando olhar de forma muito pragmática. Quando eu falo, tá caindo dinheiro no seu colo, sabe? Assim, tenta ser mais pragmático possível para resolver. Só que é tudo que as pessoas não são quando estão lidando com família, né? Então é isso que a Laura falou. Às vezes, vou reconhecer agora um filho tal. Alguém levantou a mão? Professora, eu queria, já escutando a senhora desde o início da aula, essa questão da divisão de bens, tipo assim, é proporcional para todos os filhos, independente se foi dentro do casamento ou não, né? Paternidade não se discute. Isso. Mas e quando se trata de bens, assim, porque um dos casos que é muito presente, principalmente no Rio de Janeiro, que é da onde eu vim, deixou a herança, deixou a casa. E aí, qual dos filhos vai ficar com a casa? E aí, como que você resolve isso? Porque eles não querem abrir mão, não querem vender a casa e dividir o valor.
Como que você resolve um problema desses? É simples. Peraí, deixa eu ver, acho que tem alguém entrando aqui. Acontece da pessoa deixar só um imóvel, né? Quem dera que a gente pudesse deixar um apartamento para todos os filhos, né? Isso aí tem que ter muito dinheiro para isso. Acaba muito do casal, do pai, da mãe falecer e deixar um imóvel e ter 2, 3 filhos, assim. E aí o inventário, eu brinco até quando esses casos acontecem, olha, gente, o inventário é muito simples, não tem como ninguém roubar ninguém. Vai ser dividido esse único imóvel por 3. Então, exemplo, se é uma casa e 3 filhos, você vai fazer esse inventário em que conste lá agora no RGI José, João e Maria. Os 3, senão cada um vai ter 33,33% da casa. E aí você me fala, pô, professor, e aí? Como é que vamos supor que esses irmãos brigam, esses irmãos não se dão bem, esses irmãos não têm, nem querem administrar junto a casa, porque cada um... E é o que sempre acontece, tá? Numa situação dessa, primeira coisa, há direito de preferência de compra por um dos irmãos para casa. Então, assim, se alguém quiser comprar a cota do outro, pode, se alguém quiser vender, né? Então, assim, eu posso vender e vou ter que dar até essa preferência de venda para os meus outros irmãos, porque a casa pode ter ali algum aspecto afetivo para eles maior. Mas, se, por exemplo, chega que é o consenso, assim, a maioria das vezes, nenhum dos irmãos querem comprar, porque ninguém tem dinheiro, e um quer vender, 2 não querem, 2 querem vender, um não quer, ninguém é obrigado a ficar em condomínio com ninguém, como ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Então, eu não sou obrigada a ter um imóvel em condomínio com meu irmão. E aí, depois que o inventário é concluído e está lá no RGI, que é a casa é de João, Maria e Pedrinho, qualquer um dos 3 é legitimado para poder entrar com uma ação chamada ação de extinção de condomínio na vara civil, pedindo a extinção desse condomínio, dizendo, juiz, eu não quero estar em condomínio nesse imóvel com essas 2 pessoas. O que o juiz vai fazer? Tudo bem, vamos leiloar o seu imóvel aqui no judiciário. Então vai ter, assim, por que eu acho que é ruim? Porque vai ter taxa de leiloeiro, você está recorrendo ao judiciário, você precisou pagar advogado, você vai pagar custo judicial, quer dizer, esse imóvel já não vai, né? E aí já diminui isso. Mas vai ter um leilão judicial em que o imóvel vai ser leiloado. Aí o juiz vai pegar o dinheiro do leilão e vai dar 33 para um, 33 para outro, 33 para outro, descontado aí essas taxas de leiloeiro e tudo mais. Entendeu? Acho que mais alguém levantou a mão. Alguém? Estão fazendo pergunta aqui no chat, professor. Fala aí. É que eu não tô olhando, gente. Alguém lê, por favor. Deixa eu ver aqui. Perguntaram o que ocorre se um dos filhos não quiserem fazer o inventário? Precisa da permissão de todos? Não, claro que não. Basta que um entre. Muito pelo contrário. Num caso desse, você vai entrar com o inventário judicial, informando até... Eu brinco que é uma petição muito, muito simples, porque a gente tem um prazo para não pagar multa, né? Então, você tem 60 dias. Eu brinco que você faz uma petição no papel de pão, dizer, fulano morreu, a princípio, os herdeiros são esses, é tudo a princípio, né? Porque você não sabe se vão aparecer novos herdeiros, credores, né? A princípio, você nem precisa falar dos bens se você quiser, porque, olha, ainda vai ser levantado, você joga lá no judiciário e o juiz, ele vai citar esses herdeiros, eles vão ter que se manifestar, e se não se manifestarem, vai correr a revelia deles, quer dizer. Mas eles não vão ser... não vai ter uma diminuição do que é um deles, porque eles não participaram, entendeu? Se eu já identifico fulanos como herdeiros, e mesmo que eles não venham nos autos, o que é um deles vai estar reservado, né? De forma nenhuma, mas eu não preciso da anuência de todos os herdeiros para entrar com o inventário, não. Você pode, inclusive, falecer, ou você ingressa e manda citar os outros herdeiros, sem problema nenhum. E geralmente é isso, quando tem briga em família, até poderia ser o extrajudicial. Em determinados casos pode, quando não tem menor de idade, quando não tem conflito, mas só de ter o conflito de um falar eu não quero, eu não posso, aí vai para o judiciário mesmo, mas não tem problema não. Inclusive, aquela pergunta anterior do imóvel, inclusive, gente, se o inventário for judicial, estiver demorando, ninguém tem condição de pagar, às vezes, custas e tudo mais, imposto, porque é isso, gente, quando você põe na ponta do lápis, mesmo que seja um imóvel,
o inventário ele acaba saindo caro. Por que as pessoas não regularizam as coisas? Porque eu entendo que é caro, mas assim, você tem um imóvel, você tem as custas judiciais, as custas com o advogado, você vai ter o imposto de transmissão causa-morte. Depois que você fecha isso no judiciário, você vai ter que levar isso a registro no RGI. Então, quer dizer, é tudo muito custoso. Mas o que você pode fazer com o inventário judicial é pedir para o juiz para autorizar a venda do imóvel em inventário mesmo. Isso deprecia, às vezes, um pouco o valor. Mas o juiz pode autorizar o valor depois da venda colocado à disposição do juízo para dividir por 3, e não tem problema nenhum também, se houver essa necessidade, se o juiz autorizar essa venda em inventário mesmo. Mas se não, gente, ninguém é obrigado a ficar em condomínio com ninguém, não. Sabe, às vezes mesmo um casal se divorcia, só tem um apartamento, 50% é da mulher, 50% do homem. Exemplo, casado em comunhão parcial de bens. Eu não sou obrigada a ficar, mas eu não vou vender, não vou assinar. Tudo bem, não preciso da sua assinatura, eu vou lá no judiciário e entro com uma ação de condomínio, vamos leiloar lá. O problema como eu falei com vocês, vai ser um leilão, talvez o preço não seja o melhor, você vai ter que pagar leiloeiro, custos do judiciário, advogado. Então, o consenso ele é muito melhor. Vamos botar uma plaquinha de vendas aqui, a gente não vai ter que pagar nada disso. A gente vai ter que pagar advogado, leiloeiro, custo judicial. A gente vende e dá metade para cada um, mas as pessoas, para isso, precisam ter diálogo, o que é difícil, às vezes, o mínimo de diálogo entre as pessoas, né? Mas inventário, a gente pode dar entrada, mesmo que uma pessoa não... E não precisa ser todo mundo junto. Se informe e depois o juiz vai citar. Inclusive, o juiz vai abrir prazo aí para outros herdeiros que se habilitarem, né? Pode aparecer um herdeiro que você nem sabia que seu pai tinha esse filho, essa companheira, né? Isso pode acontecer. Então, a gente estava falando da ação declaratória de paternidade socioafetiva pós-mortem, né? Então, que você ainda vai precisar comprovar isso tudo. E aí, nesse caso específico, está aqui, ó, evidenciada nos autos a relação materno-filial, com demonstração de que os falecidos criaram o autor da ação desde o 2º mês de vida, acompanhando sua educação e desenvolvimento até a fase adulta, considerando ainda que a prova testemunhal e relatório social, viu, gente? Teve que ter relatório social, comprova a existência do laço afetivo e do reconhecimento público de condição de filho, deve ser declarada a filiação socioafetiva. Esse é um caso, gente, TJ de Minas Gerais de agora, ó. E aí eu fico pensando, por que essas pessoas não fizeram um procedimento extrajudicial? Já facilitaria tanto, porque você vê que essa pessoa teve que entrar com esse reconhecimento. Olha, talvez o tempo que ela gastou no judiciário, custas com advogado. Eles poderiam ter ido no cartório e ter feito esse reconhecimento de filiação socioafetiva. Era muito mais fácil, né? Então, assim, se as pessoas já puderem, de antemão, até pensando nessa situação de, poxa, se eu vou falecer, essa pessoa tem que ter esse tipo de reconhecimento para que isso seja muito mais fácil dela receber, eventualmente uma previdência, eventualmente uma sucessão, se eu tenho bens, por que não fazer isso extrajudicialmente? Mas acaba que as pessoas deixam isso muito pós-mortem, e pós-mortem gera briga, porque aí vai que aquele irmão não quer reconhecer. Uma coisa é quando o próprio pai fala, eu vou lá e vou reconhecer meu filho socioafetivo, porque eu criei aqui, ó, desde o 2º mês de vida. Como assim, né? É diferente, acho que o outro irmão entende que meu pai realmente foi lá e fez isso, mas dá sempre aquela sensação, né, do pós-mortem, dos outros irmãos, pô, mas o papai não quis fazer isso, o papai nunca te reconheceu, ele já te ajudou te criando e você agora ainda queira, sabe? Então, assim, pode gerar aqueles conflitos que mais vão prejudicar a família do que qualquer coisa. Eu brinco que com algumas famílias assim que eu advoguei, que eu falo, cara, se seu pai ou sua mãe, por um segundo, ressuscitassem e visse isso, eu acho que eles tinham queimado os bens, assim. Porque é triste ver o que poderia ser positivo você deixar um bem para aquela família, como aquilo destrói aquela família, assim. É impressionante como mas é muito isso que a Lara falou, não é só o dinheiro. Elas aproveitam aquele momento que os pais faleceram, que vem todas as mágoas, os pais já não estão mais aqui, para desaguar nos irmãos e os herdeiros aqui, essa mágoa toda. E aí parece que esses bens viram isso, né? Viram o que eles têm para poder
brigar. Aí é triste. Aí é muito triste. Bom, seguindo, então, antes de falar da possibilidade de fazer esse reconhecimento extrajudicial, vamos falar um pouco nas consequências da filiação socioafetiva, né? Direitos e deveres. Quando veio, gente, a filiação socioafetiva, e isso acontece muito no direito de família, a gente viu. Depois que o STF declara essa possibilidade, e aí veio, tá bom, mas e a questão dos direitos e dos deveres, a pessoa ter 2 pais, 2 mães, como é que fica tudo? Como é que fica alimentos, guarda, sucessão, pensão, como é que fica isso tudo você tendo 2 pais, eventualmente 2 pais e 2 mães? E não há uma lei regulamentando isso, o Código Civil não regulamenta isso, isso é uma decisão recente do STF. E aí isso está sendo muito ajustado, mas a gente ainda tem alguns dramas e que a doutrina, a jurisprudência vem consertando aí, né, ou adequando isso. Mas, gente, todos os direitos e todos os deveres que a gente viu na aula passada vão ser também do pai socioafetivo. Então, essa criança vai ter direito à prestação de alimentos de 2 pais? Vai. Guarda e convivência com 2 pais? Vai. Talvez seja complicado aí uma guarda compartilhada entre 3? Talvez. Mas é isso. Vai ter direito a uma dupla herança? Vai. Pensão previdenciária? Eventualmente vai, dependendo da idade, se couber, se preencher os requisitos. Então, assim, todas essas características da paternidade, da maternidade, ela vai ter. E vice-versa, como eu botei ali, tá, gente? Da mesma forma também, esse filho que talvez a priori foi até muito beneficiado em ter 2 pais ou 2 mães, ou até 4, né? Pessoas cuidando, ele vai ter na velhice dele, na velhice desses pais, um trabalho maior também, porque ele vai ter 4 idosos em que ele tenha, inclusive, dever jurídico, né, de prestar assistência, de prestar alimentos. Então, se eventualmente esses pais também pleitearem alimentos, pleitearem assistência, ele vai ter que dar. Ônus e bônus de você ter muitos pais no seu assento de registro civil. Você vai ter que estar ali ajustando também essa questão na velhice deles. Então, é fixado alimentos, vai ser fixada a guarda com convivência para todos os que estão ali no assento civil. A questão da herança tem um debate muito grande, que é a questão que o Código Civil obviamente não previa essa situação, né? Porque o Código Civil, quando ele fala não na sucessão, quando acontece do pai falecendo, porque se acontece do pai ou da mãe falecer, os filhos são iguais, seja socioafetivo, seja biológico, adotivo, vai ser dividido entre todos. Mas pode acontecer desse filho, com idade que ele já adquiriu bens, ele venha a falecer. Exemplo, esse filho, gente, veio a falecer, ele não era casado e não tinha filhos ainda. Então, quem são os seus herdeiros? Os seus pais, né? Então, talvez muitos de vocês aí não tenham filhos e não sejam casados, né? Vocês ainda são jovens, mas eventualmente já têm algum patrimônio, ganharam, imagina, uma doação, vocês têm um patrimônio e vocês venham a falecer. Nesse caso, herdeiro de vocês são os seus pais. E aí, como acontece se eu tenho 3 ou 4 pais? O Código Civil não previu essa divisão. O Código Civil ele fala em tronco materno e tronco paterno. Mas, bom, aí ele fala, olha, vai ser dividido metade para o seu tronco materno, metade para o seu tronco paterno. Mas e se eu tenho 2 pais aqui? Isso quer dizer que minha mãe vai ficar com 50, o meu pai afetivo 25, meu pai biológico 25? Ou a gente tem que fazer uma leitura de que se o Código Civil falou em tronco materno e tronco paterno, eu tenho que dividir 33,33 se eu eventualmente tenho 2 pais e uma mãe. Então, vocês entendem que gerou umas complicações assim que a gente não tem, o Código Civil não regulamenta isso. Vocês vão ver que há um debate na doutrina, mas eu acho que prevalece hoje o entendimento de que tem que ser repartido, não por troncos, ao ponto da mãe ficar com 50 e cada pai aqui 25, mas que todo mundo fique igualitário, 33,33. É claro que é um caso que acontece em menos proporção, porque a lógica que a gente tem é sempre do mais velho falecer primeiro, né? Então, os filhos herdarem, mas pode acontecer
desses filhos falecerem primeiro, sem marido e sem filhos, quem herda são os pais, são os ascendentes. E nessa situação, o Código Civil não previu a possibilidade de você ter mais de um pai ou mais de uma mãe. Então, são situações até que eu acho que já caminham aí, já tem vários projetos de reforma do Código Civil, principalmente, gente, na área de direito de família e sucessões, porque é isso. Com todas essas últimas decisões do STF, tem muita coisa ali para ser adequada, né? E que é importante fazer constar. Bom, botei equivalência do tratamento entre as duas espécies de filiação vale não apenas para efeitos registrais, mas também para todos os efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento da multiparentalidade. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque às vezes pode acontecer da pessoa, e a gente vai ver isso ainda, entra num relacionamento, e sabe que não é o pai daquela criança, mas fala, eu vou reconhecer. Aí a pessoa reconhece no registro, e aí depois, quando se separa daquela mulher, fala, eu não sou o pai biológico daquela criança, me separei, vou entrar com uma negatória de paternidade. Eu não quero mais pagar pensão, não é meu filho biológico. Então, é importante saber que quando você reconhece uma criança afetivamente, é irrevogável, tá? É irrevogável, a não ser algumas situações muito peculiares que a gente vai ver aqui. Então, não adianta você, fui lá, reconheci porque eu estava me relacionando com aquela mulher, vamos supor que essa criança não tinha pai biológico no assento dela, ele começa a namorar essa mulher, se casam ou tem uma união estável, ele olha para a criança, não, meu filho agora, vai lá, reconhece essa criança afetivamente, e depois se separa, fala, não quero ter que pagar pensão, não sou seu pai de fato. A gente ainda tem uma mentalidade muito ligada à questão do sanguíneo, né, do DNA e tudo mais. E aí a gente vai ver que hoje em dia o judiciário, e isso é muito interessante, ele vai pela realidade. Se você é de fato pai, não importa se é afetivo, não importa, você vai ter que continuar arcando com as suas responsabilidades de pai. E a gente vai ver isso. Então é muito importante saber que esse reconhecimento, ele não é... eu sou um pai socioafetivo, é tipo um pai de segunda linha. Não, você não é um pai de segunda linha, tá? Você vai ser um pai com todos os requisitos, direitos, deveres, ônus, bônus da paternidade. Então, tem que ter muita responsabilidade quando você vai fazer esse tipo de reconhecimento. Por isso que eu botei o tópico depois, assim, multiparentalidade versus padrasto e madrasta. É importante, no entanto, diferenciar uma relação socioafetiva daquela estabelecida entre uma criança e seu padrasto ou madrasta. Em muitas situações, o homem ou a mulher pode manter uma relação saudável com o enteado, e esse vínculo não necessariamente caracterizar uma paternidade ou maternidade socioafetiva, tá, gente? Eu fico com medo de vocês acharem assim, meu Deus, agora então, se eu me relacionar com uma mulher ou com um homem que tenha filho, ele depois vai poder ingressar com uma paternidade ou uma maternidade socioafetiva e eu vou ter que ser pai, mãe. Não, tá? Vai realmente depender do que aquela relação vai se transformar. Pode ser que aquela relação caminhe como uma relação muito clara de eu sou só sua madrasta, o seu padrasto, a gente vai ter que uma relação nesse caminho, ou pode caminhar para uma relação realmente de paternidade ou maternidade socioafetiva. Vai depender da realidade que aquela família se caracterizar. Né? Eu talvez imagino vocês aí refletindo, muitos de vocês talvez seja filho de pais separados, e talvez vivenciaram isso. Alguns de vocês vão dizer, não, olha, eu tive uma relação em que praticamente a minha mãe, a minha madrasta, ou outros vão dizer, não, olha, ela é minha madrasta, foi uma relação que de enteado-madrasta, não caracterizou uma maternidade socioafetiva, uma paternidade socioafetiva. Então, isso vai muito de cada relação, como cada relação foi conduzida, tá? Mas não fiquem com esse receio de que qualquer relação vá necessariamente virar uma paternidade ou uma maternidade socioafetiva, tá bom? São caminhos em que esse casal, né, e essa nova conjuntura familiar vai seguir. E até vou dar um exemplo depois, que eu acho interessante, eu já vou... depois eu falo dele, que é também de famílias em que há o falecimento, né, de um pai ou de uma mãe. E aí o padrasto e a madrasta realmente exercem aí essa paternidade, essa maternidade socioafetiva, e a gente vai também falar disso.
Duas questões sensíveis sobre a questão de multiparentalidade e que acabaram confundindo muito. A multiparentalidade e registro de filhos homossexuais e a questão dos trisais. Porque aí todo mundo pode pensar, bom, se agora eu posso ter 2 pais, 2 mães, ou 2 pais e uma mãe, está resolvido. Então, o casal que é homossexual, que tem uma relação afetiva, os 2 pais podem ir lá registrar. 2 mães podem ir lá registrar. Ou o trisal, o exemplo, 2 mães e um pai, 2 pais e uma mãe, é simples. Não é simples. Não resolveu esses problemas, tá? Esses problemas ainda são muito sensíveis. Por quê? Primeiro ponto, gente, a multiparentalidade, a filiação socioafetiva, vocês observaram que tudo que eu falei, ela tem que ter tempo, ela tem que ter esse reconhecimento, seja no judiciário mostrando que há ali anos e que se configurou uma afetividade entre aquelas 2 pessoas que não têm um laço sanguíneo. Então, assim, eu não posso simplesmente chegar hoje com um bebê no registro civil e falar que eu tenho uma filiação socioafetiva, porque, meu Deus, aquela criança ainda é um bebezinho, não tem ali essa possibilidade de eu falar isso. Então, eu preciso de tempo. Tanto que, extrajudicialmente, a criança tem que ter mais de 12 anos, e ali ela vai exprimir também no cartório a possibilidade do reconhecimento que ela queira. E judicialmente menor, porque aí o juiz vai ver se realmente a criança tem 8 anos. Ele vai ver se nesses 8 anos houve ali uma paternidade socioafetiva entre as partes, né? E aí, como é que fica essa questão do registro de filhos de casais homossexuais? Esse artigo 16 que eu trouxe, gente, é da mesma resolução do CNJ que fala sobre o provimento que fala sobre a questão do procedimento extrajudicial da multiparentalidade, tá? Então, ele é o mesmo. Ele está aqui embaixo que eu trouxe para vocês nos outros slides. É esse mesmo aqui, ó, desse provimento, que foi alterado depois por outro, mas é esse mesmo, vamos botar lá, é o mesmo. É esse mesmo provimento. E aí ele vai dizer, olha, o assento de nascimento do filho havido por técnicas de reprodução assistida será inscrito no livro A, independentemente de prévia autorização judicial e observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante comparecimento de ambos os pais, munidos de documentação exigida. Se os pais forem casados ou conviverem em união estável, poderá somente um deles comparecer ao ato de registro, né, desde que apresentada a documentação. No caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que constem nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterno-materna. E é interessante, vai dizer, pô, professora, mas está aqui, e é muito interessante. Mas, gente, vocês viram que aqui é o tópico da reprodução assistida. Reprodução assistida é aquela feita em clínica, né, com todo aquele procedimento, que é um procedimento caro, vamos falar, em realidade, é extremamente caro quando você vai fazer um procedimento de reprodução assistida. Nesse caso, a clínica já tem toda uma documentação que vai permitir que esses filhos de casais homoafetivos possam fazer esse registro. E é muito legal. Só que a gente sabe que na vida real, e aí a gente volta para a realidade, nem todo casal homoafetivo ele consegue fazer uma reprodução assistida. E aí a gente tem o que a gente chama de produções mais independentes, né? Do que essas realizadas por essas clínicas de reprodução assistida. E aí, gente, tem muitos casais, por exemplo, homossexuais femininos, que às vezes conseguem, né, um material genético, colocam, eu não sei se vocês já viram, eu já vi uma vez uma matéria no Fantástico também, adoro ver, o Fantástico traz umas coisas assim, inusitadas, mas de um homem que inclusive, eu acho que ele fazia anúncio na internet, de que ele doava o material lá dele, e ele era pai, ele falava, pai, não é pai, né, gente, mas só doava, ele não sabe para quantas mulheres já, e elas introduziam com uma seringa na vagina e fertilizavam, assim, né, sem necessariamente até ter tido relação sexual com esse homem. Ele só ia lá, entregava o material dela, ela pegava a seringa e colocava e ia tentando até engravidar.
E aí, no caso desse, eu achei aquilo muito inusitado, né? Porque a minha cabeça já começou a pensar em, meu Deus, e as consequências desse negócio, né? Jurídicas e tudo mais. Quando você faz uma clínica, né? Você não sabe quem é de fato o doador, todas aquelas questões, né? E aí, e como é que fica essa mulher? A mulher que insemina nela, ela é a mãe, tudo bem. E a outra? Como faz para ir no cartório e as duas falarem, olha, eu e ela somos mães dessa criança? Nesse caso, você vê que o provimento não dá conta, porque não foi uma reprodução assistida, né? Então, nesse caso, gente, ela vai ter que ir para o judiciário pedir isso. Então, é chato, né? Há 2 projetos de lei que eu trouxe aqui para vocês. Esse eu acho um tema também muito legal para quem estiver pensando em TCCs e tudo mais. Falar desses problemas de registro, né? De casais homoafetivos, de trisais, de filhos, né? Então, tem 2 projetos de lei. O primeiro, que quer assegurar a casais homoafetivos o direito de obter o registro civil de filhos gerados a partir de inseminação artificial heteróloga, realizada fora das clínicas. Quer dizer, é isso, né? E, gente, eu não sei vocês, mas eu já tive alguns amigos homossexuais que, às vezes, tinham determinadas ideias de não, eu posso ter uma eventual relação com uma mulher para gerar um filho, e eles já chegaram até a pensar, e aí todo mundo cria, porque isso é possível, isso é o mundo real, né, das pessoas. Só que como é que se registra, né, isso tudo? E aí eu simplesmente, nessa hora, eu começava a minha caminhada. Tá, mas aí, como é que você vai registrar? Como é que vem isso? Como é que vai, sabe? Aí você começa a ter milhões de outras questões jurídicas e também de família para pensar. Mas, voltando, tem outro projeto de lei também. O texto está sendo analisado na Câmara, e o outro também que garante o direito de registro de dupla maternidade ou paternidade a casais homoafetivos que tiverem filhos, independente do estado civil. Então, é um ponto que eu digo para vocês ainda sem uma solução. Nesses casos, esses casais homoafetivos, eles recorrem ao judiciário. Eu não estou dizendo que não vão ter esse direito reconhecido, mas só acho que é um caminho muito complicado, né? Você conseguir ter esse reconhecimento, porque aí você precisa de advogado, ou uma defensoria que vai ser morosa, né? Felizmente, pela demanda que ela tem de trabalho. Então, quer dizer, não é tão simples assim, apesar da gente ter tido reconhecimento pelo STF do casamento homoafetivo e tudo mais, a questão da filiação, se não por uma reprodução assistida, ainda é um ponto, ainda é um drama, tá? Então, ainda não está, para mim, tudo resolvido. Da mesma forma, eu botei aqui a questão da multiparentalidade como salvaguarda das famílias poliafetivas. Isso aqui foi uma matéria que saiu no IBITFAN, tá? Eu recortei e colei aqui para vocês, uma matéria desse ano, do início desse ano, né, de abril, fala: Trisal pretende acionar a Justiça de São Paulo para filho recém-nascido ter o nome do pai e das 2 mães. Então, é um bebê, filho de um trisal, e, na verdade, assim, uma mulher ficou fora, né, porque a mãe que gerou, ela conseguiu, o pai conseguiu, mas como são 2 mulheres, ele quer ter 2 mães, mas aí você podia pensar, com a minha aula, a professora, mas é só ela chegar no cartório e falar, eu quero declarar filiação socioafetiva. De um bebê você não vai conseguir, né? Porque ainda não criou laço. Filiação socioafetiva, ela requer esse tempo. Ela poderia, depois, a criança já tem lá seus 6, 7, 8 anos, ela poderia. Mas quer dizer, são anos em que essa mãe, né, nesse casal aqui, nesse trisal, ela não poderia, como eu falei, viajar sozinha, ter o reconhecimento dos direitos ali, dos deveres de uma mãe. Eventualmente, esse trisal se separa com essa criança tendo 3, 4 anos sem esse reconhecimento. Como é que fica ela nessa situação? E aí a família pretende buscar a justiça para acionar. Eles fizeram uma fertilização in vitro, um homem e uma mulher já eram casados há 15 anos e tinham 2 filhos quando se apaixonaram por outra mulher. Ele já havia feito a cirurgia que impedia de ter filhos biológicos, por isso decidiram pela reprodução assistida. A união entre os 3 existe há 3 anos e meio. Nas redes sociais, eles mantêm o perfil Trisal Amor ao Cubo. No Instagram, olha, eles são até famosos, olha. Já ganharam mais de 2.000 seguidores nas redes. Bom, em resumo, ainda é uma questão, tá? A multiparentalidade não resolve essa questão, tá? Então, eu quis trazer esses 2 pontos para que não parecesse que, nossa, ela resolveu
em absoluto. A multiparentalidade ela vai resolver muito esses casos, como eu falei com vocês, de casais que se separam e ingressam em outras famílias, que já têm filhos e criam laços de fato afetivos e de fato pai, mãe, filho, e querem esse reconhecimento, como eu falei desses meus amigos. E casos como esse aqui, que eu também trouxe um recorte, essa matéria é do STJ, eu botei o link aqui embaixo, tá? É daquelas notícias que o STJ dá, porque era um caso, e se eu não me engano, esse caso foi bem emblemático, porque era como eu falei, houve um acidente, quando essa menina ela era muito nova, e a mãe veio a falecer. E ela praticamente foi criada pela madrasta. Só que ela ingressou até com esse pedido de multiparentalidade judicial ainda à época, porque eu acho que foi judicial, ou nem precisou, acho que ela já tinha cursar a faculdade de Direito, Ingrid foi informada pelos professores, já que havia alguns entendimentos que possibilitavam o reconhecimento da multiparentalidade, mas estava muito na fase inicial. Ela decidiu esperar um pouco. Como a mãe faleceu e ela foi criada pela madrasta, óbvio que ela queria dessa madrasta um reconhecimento de filha, de mãe, porque havia ali um laço afetivo entre elas de mãe e filha. Mas nessa matéria é muito interessante que ela fala: eu não queria tirar minha mãe biológica do meu assento. É um pouco a minha história também. Eu não conheço muito, né? Ela não conviveu com essa mãe, mas é importante ter o nome dela, ter ela ali, ter os nomes dos meus avós por parte dela, porque apagar essa mãe, porque antigamente, lembra que eu falei com vocês, eu era um ou outro. Então, se ela fosse querer botar a madrasta, tinha que tirar a mãe biológica. E ela fala, mas eu não quero apagar minha mãe biológica, eu não quero apagar esses meus avós, porque tá lá no assento civil seus avós, esse nome, eu não quero apagar o nome dessa mulher, essa mulher também é importante para mim, inclusive até por uma memória, né, porque essa mãe veio a falecer, e eram esses dramas. É um típico caso, e não é incomum essa questão acontecer, de você acabar criando um laço afetivo em razão do falecimento de um pai ou de uma mãe muito pequeno, e aí essa possibilidade é muito real quando você é criança. E aí a multiparentalidade resolve isso, né? Você não precisa tirar essa mãe sua biológica que faleceu quando você era criança, mas você pode acrescentar essa mãe hoje que está do seu lado, né? E te criou, e você vai ter também todos os direitos, tanto a mãe quanto a filha dessa relação nova criada. Então a multiparentalidade, ela vem para esse caso. Ela vem para esse caso que eu falei dessas famílias novas, ela não vem ainda para resolver casais homoafetivos, trisais, que ainda são outras questões que o judiciário está enfrentando. E, por conta daqueles projetos de lei, eu espero muito que caminhe para uma possibilidade mais rápida de registro dessas situações. É claro que, gente, como pensar num trisal, eu também, essa questão da guarda 3, pensão a 3, porque na medida que você regulamenta isso, vai pipocar para o judiciário como é que você agora administra pensão com 3 pessoas, como é que você... São tudo coisas novas e que a gente vai ter que arrumando essa casa, né? É difícil, né? Mas que você não vai ter ali uma lei que está dizendo isso, não tem, né? Eu acho que na área de direito de família, do jeito que está, e sucessões, a gente tinha que ter reformas mais de tanto em tanto tempo, né? Porque é muita alteração, né? Falar um pouquinho só da negatória de paternidade, porque a gente já está caminhando para o final, e do procedimento extrajudicial da paternidade socioafetiva. A negatória de paternidade é o que eu estava falando com vocês, eu trouxe aqui alguns casos, que é aquele típico caso da pessoa registrar a criança, mesmo sabendo que não é o pai. E isso acontece muito, né, gente? Às vezes já conhece a mulher grávida e fala, eu vou assumir, eu vou ser o pai. E aí depois, quando se separa, eu não quero mais pagar a pensão, eu não quero nada, né, meu filho biológico. E aí foi quando o STJ começou a criar critérios, e aí eu elenquei já 3 ali para vocês, nessas ações negatórias de paternidade socioafetiva, né? Você negar, olha, eu não tenho esse vínculo biológico e não há uma paternidade socioafetiva ali, né, entre as partes, e eu quero retificar o registro civil, né? Tirar ali o meu nome. O STJ, então, ele colocou requisitos. Inexistência de ordem biológica, a primeira coisa que ele vai analisar, tá, você não é o pai biológico, tá, você está querendo negar essa paternidade. Que não tenha se constituído, gente, estado de filiação socioafetiva. O STJ, ele vai ver se você registrou e há paternidade ali,
Você não vai poder voltar atrás, não, meu querido. E para voltar atrás, tem que demonstrar que teve erro. Erro ou dolo, quer dizer, você foi enganado, né? Então, a mãe não falou que você não era o pai. Então, olha só, para você conseguir a negatória de paternidade, você não tem que ser o pai biológico, você não tem que ter constituído com aquela criança um estado de filiação e você tem que ter sido o popular enganado pela mãe. Essas são as 3 formas, os 3 critérios para que o judiciário conceda aí a negatória de paternidade. Vamos ver os casos. Negatória de paternidade, demanda ajuizada pelo genitor em face da filha. Exame de DNA que afastou a paternidade biológica. Então, quer dizer, olha, ele não é o pai biológico. Laudo psicossocial que concluiu pela inexistência de vínculo socioafetivo entre as partes. Manutenção da paternidade que configuraria mero ato ficcional. Então, nesse caso, o juiz entendeu que o exame de DNA ele não era pai biológico, o laudo diz que não há um vínculo socioafetivo, e aqui não deixou clara a questão da demonstração inequívoca de vício, de erro ou dolo. Acho que também é uma característica que o STJ analisa para retirar, então, o nome desse pai do assento do filho. A outra, menor nascido em 2006, ação ajuizada em 2016, quer dizer, 10 anos depois. Exame de DNA que excluiu a paternidade. Vínculo afetivo demonstrado por estudo psicológico. Mantido registro antipaternidade socioafetiva reconhecida. Suspeita desde a gestação de que o menor não era seu filho. Então, assim, olha só, você já suspeitava que não era seu filho. Você criou um vínculo afetivo. Você está 10 anos criando essa criança e você quer vir agora e negar a paternidade? É o judiciário falando com esse pai. É sério isso? Sabe? Não tem sentido, né? Você criou por 10 anos, você registrou, mesmo sabendo que não era seu filho, você há 10 anos cria. Aí agora, geralmente motivado por uma separação, você quer vir entrar com uma negatória de paternidade? Não. Né? Você é pai. Você não pode desconstituir já esse laço afetivo que você criou. Não é que eu vou chegar agora para essa criança de 10 anos e falar, não, ele não é seu pai, não. Né? Imagina, até para criança, como assim? Ele agora não é meu pai, vai tirar o nome do meu registro? Complicado, né? Negatória de paternidade, ausência de prova de erro ou falsidade de declaração. É improcedente o pedido de ação negatória promovida pelo pai ao argumento de que o exame de DNA foi excluída a paternidade, quando os elementos apresentados no processo demonstram que, como autor da iniciativa do registro, declarou a paternidade consciente de que a menor não era sua filha biológica. Aqui estava claro de que não houve, né, nenhum tipo de erro, dolo, e que ele sabia quando registrou que a filha não era filha biológica dele. Ação negatória de paternidade, sentença de improcedência, confirmado o reconhecimento da relação socioafetiva entre o requerente e o requerido, insurgência do genitor, não acolhimento, paternidade biológica excluída, realização de estudo psicossocial, evidenciada a paternidade socioafetiva no caso concreto. O requerido conta com 21 anos e desde os 14 reside com a família paterna. Prevalecimento da paternidade socioafetiva em detrimento da biológica, em premissa da proteção do interesse do filho. Gente, isso é muito legal. Você vê que aqui vai ter a prevalência da paternidade socioafetiva pensando no melhor interesse da criança. Por isso que eu falei da responsabilidade que esse pai ou essa mãe socioafetiva, quando declara isso em cartório, né? Você não vai poder depois, simplesmente porque não é o pai biológico, ir lá e falar, tira agora do assento, eu não quero mais ser pai, eu não quero mais ser mãe. Muito difícil. Apelação civil, ação negatória de paternidade, registro espontâneo, não filiação biológica, desconstituição, inadmissibilidade, ausência de vício de consentimento, filiação socioafetiva. Se restou comprovado nos autos que o recorrente tinha conhecimento da ausência do vínculo biológico com o apelado, quando se promoveu o registro civil, inadmissível a pretensão de desconstituição do liame parental, uma vez que caracterizada filiação socioafetiva. Então, gente, é isso. Você foi lá, você registrou, mesmo sabendo que não era pai, que não era mãe. Não tem como. Você criou ali um vínculo afetivo. E eu diria que hoje a tendência é você caracterizar essa realidade que só o vínculo afetivo tem muito mais relevância do que um vínculo biológico, né? Um vínculo natural, só de sangue, né?
Para a gente já ir caminhando para o nosso final, vamos falar um pouco desse reconhecimento extrajudicial, que é fácil, né? Só você ir lá no cartório resolver o problema. O CNJ publicou o provimento 63 de 2017 e tiveram alterações em 2019, tá? Principalmente que entre as suas disposições prevê a possibilidade de reconhecimento extrajudicial da paternidade e maternidade socioafetiva envolvendo pessoas com idade acima de 12 anos. Então, gente, só acima de 12 anos. É o artigo 10. Vocês veem que o artigo 10, ele teve essa alteração pelo provimento de 83, o provimento 83 de 2019, porque aqui não falava idade no anterior, aqui falava qualquer idade, e isso gerou um certo temor de você ter aí pessoas colocando mais nomes de pai, mãe, e aí optou-se por fixar a idade de 12 anos, em que a criança ali já consegue demonstrar o interesse dela também, e menor do que 12, você vai precisar ingressar com uma ação de reconhecimento de filiação socioafetiva do judiciário. Então, o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante oficiais de registro civil de pessoas naturais, o RCPN, que é onde a gente faz as decisões de nascimento, tá? O reconhecimento voluntário será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial e nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação, que foi o que a gente viu, talvez na possibilidade de ter sido um erro, né? Erro no sentido de que você não sabia que não era seu filho, não se criou nenhum laço afetivo, aí pode ser até que o juiz desconsidere, mas a priori é revogável, tá? Poderão requerer o reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva de filhos os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Então, para eu pedir esse reconhecimento, óbvio, eu tenho que ter mais de 18 anos, né? Eu querer ser reconhecida como pai de alguém, mãe de alguém, eu tenho que ter mais de 18. Não poderão reconhecer a paternidade ou a maternidade socioafetiva os irmãos entre si, nem os ascendentes. Então, gente, meu irmão não poderia ir lá e querer reconhecer que é meu pai, ou a minha avó ir lá reconhecer que é minha mãe. Isso não pode. O pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Isso é muito parecido com a questão da adoção, né? Da gente ter uma diferença de idade aí entre o pai e o filho, né? A paternidade ou maternidade socioafetiva deve ser estável e deve estar, gente, exteriorizada socialmente. Então, ali, o registrador ele deverá testar a existência desse vínculo afetivo. Tá? Vai ser medido numa apuração objetiva por intermédio de verificação de elementos concretos. O requerente demonstrar afetividade por todos os meios em direitos admitidos, bem como por documentos, tais como o apontamento escolar. Então, a escola pode fazer uma declaração dizendo que aquela pessoa sempre foi lá, que buscou todo dia, que vai nas reuniões, né? Inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou órgão. Aquela médica também vai poder testar, olha, quem sempre traz a Yumi aqui, a Priscila e bababá. Né? Na unidade domiciliar também, vínculo de conjugalidade, quer dizer, eu já me casei com esse homem há tanto tempo, e olha como eu participo da vida dessa criança, e por isso que eu quero ser a mãe socioafetiva dela. Então, assim, você vai ter que trazer essa documentação. Tá ali, fotografias de celebração, você lá na festinha, né, do ladinho da criança, declaração de testemunhas com firma reconhecida, que seria a escola, o médico, não sei, na natação do seu filho. Então, assim, tem como você demonstrar isso para o cartório. A ausência desses documentos não impede o registro, desde que justificada a impossibilidade. No entanto, o registrador deverá atestar como apurou o vínculo afetivo, né, socioafetivo. Os documentos colhidos na apuração deverão ser arquivados no registro lá, tá? Então, é importante você, quando for para o cartório, reunir essa documentação, o seu filho ser maior de 18 anos, seu filho socioafetivo, entre você e ele ter essa diferença de 16 anos, e você ser maior que 18, né? Você pai socioafetivo ou mãe socioafetivo. Se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento, tá? Então, ele também vai ter que estar lá e consentir. A coleta da anuência, tanto do pai quanto da mãe e do filho maior de 12 anos, deverá ser feita pessoalmente. Então, todo mundo vai estar lá pessoalmente consentindo.
Na falta da mãe ou do pai do menor, na impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho, quando exigido, o caso poderá ser apresentado ao juiz. Gente, e lembrando, nesses casos aqui, não estou falando em excluir nomes de pais eventualmente biológicos. Então, não estou falando aqui que vai chegar uma mãe socioafetiva e ela vai conseguir excluir o nome da mãe biológica para botar o dela. É acrescentar. Não se exclui nome aqui. Se você quer excluir algum nome, você tem que ir para o judiciário. Aqui eu acrescento mais um nome de uma mãe ou acrescento mais um nome de um pai. Não é exclusão do nome do pai biológico que está lá, tá? Serão observadas as regras de tomada de decisão apoiada quando o participante for uma pessoa com deficiência. Então, imagina, uma criança que tem algum autismo, vai ter ali pessoas habilitadas que vão poder participar nessa tomada de decisão e de apoio da criança. O reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva poderá ocorrer por meio de documento público ou particular de disposição de última vontade. Foi o que eu falei com vocês do testamento, tá? Então, eu posso deixar no meu testamento um reconhecimento da paternidade socioafetiva de uma pessoa, tá? Deixando bem claro para os outros herdeiros que sim, eu reconheço essa paternidade nesse testamento. Mais uma vez, eu lembro como o testamento serve para muito mais do que só bens, né? Atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente para o Ministério Público. O Ministério Público também dá parecer, tá, gente? O registro da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizado pelo registrador após o parecer favorável do MP. O reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais ou 2 mães no campo da filiação, no assento de nascimento. Somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado materno ou do lado paterno. Gente, então quer dizer, extrajudicialmente, eu só posso incluir ou um ascendente paterno ou um ascendente materno. A inclusão de mais de um ascendente socioafetivo, aí vai ter que tramitar pela via judicial. Se eu quero botar mais um pai e mais uma mãe, aí se eu quero botar 2, tem que ser pela via judicial. Extrajudicial, só posso colocar um só, ou um pai ou uma mãe a mais. E não posso excluir ninguém. O reconhecimento espontâneo da paternidade ou da maternidade socioafetiva não obstacularizará a discussão judicial sobre a verdade biológica. Então, isso aqui, esse artigo 15, é a decisão do STF. O fato de ter qualquer reconhecimento espontâneo não vai ser um obstáculo para que alguém queira discutir o seu DNA, a questão da paternidade biológica, tá? Como já estamos caminhando para o final, eu trouxe um caso aqui que foi muito emblemático à época, e eu vou terminar um pouco com um caso que é um pouco polêmico. Nem tanto esse caso, mas muitos casos que pipocam no judiciário, e aí o pessoal fica... E aí, o que vocês acham de tal situação? Eu não sei se vocês lembram do caso do Agaster, o caso de 2012, então já tem aí 10 anos, pelo menos, né? Foi muito comentado à época, até por conta da questão da parentalidade, você vê, já estava pipocando essas questões, foi quando lá por 2015, 2016, isso chega ao STF, se não me engano, aquele julgamento de 2017, precisamente, para o STF reconhecer a repercussão geral e dar um encaminhamento para esses casos, né? Esse foi um conflito, né? Acho que a Agaster todo mundo conhece, é uma loja, né, famosa de joias, né? E o Agaster, ele faleceu, né? Ele é fundador dessa joalheria, e, na verdade, ao que parece, quando ele faleceu, a mãe, até tá ali, após a morte do fundador, a mãe, ela chegou e disse para duas... A mãe, eu não me engano se ela tinha trabalhado com a Agaster em algum momento da vida dela. Ela chega para 2 filhos dela, um que tinha 54, outro 52, e fala, vocês são filhos dele. Olha isso, né? Assim, meio que fazendo piada, né? Mas imagina, você saber com 50 e poucos anos que você é filho de uma pessoa que tinha uma herança maravilhosa, né? E óbvio que esse caso tomou uma repercussão muito grande, porque aí essas pessoas chegaram, bom, como assim, né? Eu descobri aos 50 e poucos anos que eu sou filho de uma outra pessoa, filho biológico. Essa pessoa deixou um patrimônio incrível.
E óbvio que eles ingressaram com esse pedido de reconhecimento, né, de investigação de paternidade, cumulado com petição de herança, né? Eu quero, óbvio, que uma vez reconhecido que eu sou filho deles, eu quero o meu direito de herança. E aí, gente, foram aqui, vocês podem ver aqui pelos nomes, né, o Sveider e o Andrade Fichtner, que são escritórios emblemáticos aqui na cidade do Rio de Janeiro, que pegaram o caso. Não me perguntem o final do processo, que não tem final, depois eles acabaram fazendo um acordo, não teve uma decisão no processo, até porque grande parte tramitaria em segredo de justiça, mas eles fizeram um acordo que me parece muito mais sensato, ainda mais à época, né? Então, provavelmente ajustaram com essas duas pessoas uma parte de um quinhão, né? Foi feito um ajuste aí familiar. Mas fica uma questão que eu quero salientar com esse caso, é que fica um ponto que eu quero trazer, né? Tanto os filhos dela, que eles tinham um pai registral, eles tinham um pai socioafetivo. Então, eles tinham um pai. E aí, uma parte da doutrina vai dizer, olha, quando eles estão lá buscando o reconhecimento do HSTE, eles podem estar até querendo esse reconhecimento biológico, é direito deles, né? Inclusive, é um direito imprescritível da gente saber das nossas origens. Mas isso acarretaria aí todos esses benefícios, inclusive sucessórios, quer dizer, ele não está buscando esse pai no sentido de pai, de querer esse pai, de querer... Não, ele só está buscando dinheiro. Então, isso é legítimo? Esse tipo de ação? Você só buscar agora o dinheiro dessa pessoa? Teve um caso que chegou também no STF e que não foi escolhido para a repercussão geral, e sim aquele outro que eu falei para vocês. Haviam vários casos no STF sobre multiparentalidade, e ele pensou aquele, né? Pegou aquele. Mas havia um outro que era muito semelhante a esse caso do HSTE, que era um caso em que uma moça, ela era filha de um rapaz, que era de uma família que tinha muito dinheiro, e ele ia se casar, e aí essa família falou, olha, essa outra menina engravidou, mas você vai se casar com fulana, vamos fazer uma coisa. E ela vai ser criada pelos avós, os avós vão registrar ela. E aí essa menina é criada pelos avós, junto com o pai, na qualidade de irmão. E parece que a família sempre soube isso, tá? Ela era criada assim. Então, para ela, os pais eram os avós, e o pai biológico era irmão dela. E isso foi assim. Quando os avós faleceram, ela herdou como filha, porque no registro lá dela estava os avós, como pai e mãe. Mas aconteceu que quando depois o pai faleceu, o verdadeiro, o pai biológico, que era irmão dela, e irmão não é herdeiro necessário. E o irmão tinha muito dinheiro, que era o pai biológico. Ela ingressa quando o pai falece com uma ação de reconhecimento de paternidade e petição de herança. E aí? Porque assim, ela sempre soube que ele era o pai, ela nunca quis esse reconhecimento, ela nunca buscou nada, só busca quando faleceu para ter herança. E aí, o que vocês acham? Vou parar de partilhar aqui. O que vocês acham? Legítimo? Não tem resposta não, tá, gente? Não tem... É um certo drama, assim, ainda, né? O vínculo biológico, mesmo que eu só vá buscar ele, como foi esses casos, bem lá mesmo ciente que era o meu pai, eu só busco pós-mortem para obter o valor da herança. É legítimo? A questão é que tem se discutindo muito essa questão da afetividade, né? Então, se você já tinha um pai registral, você já tinha um pai, você já tinha uma relação afetiva, buscar esse reconhecimento do pai biológico para meros fins patrimoniais é legítimo ou não? Eu acho que esse tem sido um ponto. Eu não estou aqui dizendo aquela pessoa que não tem nenhum pai e busca esse reconhecimento, óbvio que isso é muito legítimo. Mas hoje tem se debatido mais até a possibilidade de você ter a questão da afetividade muito mais prevalecente do que a questão do DNA. Ainda mais para essas ações que só buscam os fins patrimoniais. Como foi o caso desse que eu falei. Esse caso que eu falei
a menina acabou tendo reconhecimento. Ainda era um tempo em que a questão do DNA, do biológico, prevalecia. Então, ela acabou herdando dos dois. Mas é um caso para mim muito sensível. Fala, Thaís. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Eu acho que, havendo respaldo legal, ainda que não tenha a questão da afetividade, eu, sinceramente, não julgaria uma pessoa que me procurasse querendo isso que ela quis, entendeu? Eu acredito que, tem direito, tem direito. Então, vamos entrar e vamos tentar. Não, eu também te entendo. Acho que se alguém chega... Ou, assim, se alguém chegasse também para mim e falasse... Eu não sei, eu fico pensando, por exemplo, meu pai é meu pai para mim até hoje. Eu acredito que ele seja os dois, né? Biológico e afetivo, foi meu pai. Mas se minha mãe chega hoje para mim e fala, não sei, pega uma pessoa aí milionária e fala para mim, olha, Priscila, seu pai é o fulano, milionário, não sei, vai bater aquela assim que você fica, olha, não sei, né? Calma lá. Eu acho que se fosse comigo, eu ia atrás. Não é? Não vai ter um pouco assim, pô, olha isso. Então, assim, eu não julgo, não, mas eu digo que hoje isso é algo que a doutrina tem debatido muito, porque Sim, claro. abriu portas para isso, né? Para você, então, ter o melhor dos dois mundos. Então, agora eu quero esse pai porque tem dinheiro, agora esse aqui. E aí se questiona muito essa possibilidade. É claro que há casos e casos. Eu acredito, professora, que assim, existe a questão sanguínea, e eu acho que essa questão sanguínea não pode... aliás, eu acho assim, se a questão socioafetiva tem ganhado espaço, ok, ótimo, mas eu acho que não vale suprimir a questão sanguínea. Entendeu? Sim. Não teria por que retirar direitos nesse sentido. Então, para mim, contando que a questão socioafetiva também tenha o seu espaço, tá ótimo. Eu concordo. É a minha visão. Eu entendo o que você quer dizer. Porque eu acho que são casos diferentes. Esse caso do H. estéreo, eles não sabiam, né? A mãe nunca tinha falado. Só falou quando eles morreram. Esse outro caso que eu falei, ela sempre soube que o pai era o irmão. E nunca quis nada. E nunca foi tratada como filha por ele. Sempre foi irmã. Então, assim, como é que eu vou buscar dele agora? Só pelo simples fato de ter um sangue? Sabe? Realmente soa mesquinho, porque agora... É. Ele nunca foi meu pai, ele me criou, a gente era irmão, meu pai de fato era o meu avô. E aí soa daquele sentido, não, agora eu só quero o dinheiro dele. Por quê? Porque eu tenho um sangue que diz que ele é isso. Então, eu acho que é um caso que o judiciário começa a ficar um pouco assim, essas ações extremamente de cunho patrimonial por um elo biológico, mas que não há nenhum vínculo socioafetivo ali, né? E aí, sim, nesse caso, antes, se prevalecesse o socioafetivo, como ela não teve uma relação socioafetiva com esse irmão, que era o pai biológico, ela não herdaria. Herdaria do avô, porque com ele ela tinha esse lado socioafetivo. Então, quer dizer, é um debate, é algo que está aberto aqui, né, posto. Acho que a gente tinha a questão biológica ganhando, aí veio a socioafetiva, o STF que parou, e hoje se debate até onde a questão da afetividade prevaleceria sobre a questão biológica. Mas esses são os principais pontos, eu acho que eu trouxe para vocês de uma forma bem resumida, e principalmente falar dessa questão da possibilidade extrajudicial, que algumas pessoas não conhecem, e é muito tranquilo, porque às vezes você tem essa relação, vai no cartório, já registra, já deixa tudo bonitinho, para não precisar de uma ação de reconhecimento socioafetivo pós-mortem e tudo mais. Então, acho que abrir esses caminhos extrajudiciais na área do direito de família é importantíssimo, eu acho, para a gente já, como a Lara falou, se possível, quanto antes arrumar, para não vir para a gente aquele problemão, é muito melhor. Mas é isso, gente, eu vou aqui encerrar, hoje conseguimos terminar mais no horário certinho, mas